Do Performance 22, apresentei mini-concerto com peças ditas anamórficas. Neste ano, venho explicar os procedimentos, processos e técnicas utilizadas para engendrar as peças com foco em Anamorfose 2. Criamos um fluxo de trabalho com a DAW Reaper para manipular timelines e defasagem rítmica, possibilitando algo inédito, transformações harmônicas semelhantes a processos anamórficos catalisadas pelo aspecto rítmico, ao que cunhamos o termo anamorfismo harmônico. A partir de uma trilha principal, enviamos áudio para outras 3 trilhas. Este envio é controlado por envelopes de silenciamento, mute send e volume. A defasagem aqui é alcançada pelo deslocamento de figuras rítmicas de durações inteiras dentro da lógica da rítmica aditiva. Para causar a defasagem na base recursiva ou acompanhamento, os delays foram configurados para repetir a frase rítmica em sua totalidade, no delay 1, com acréscimo de 1 pulso, no delay 2, e 2 pulsos, no delay 3. Criaremos um processo de defasagem com 3 ciclos de uma timeline de 18 pulsos. Portanto, ela foi tocada 3 vezes com os intervalos harmônicos 12ª Dó-Sol, 12ª Mi-Si e 5ª Sol sustenido Ré para cada ciclo. Note que os intervalos tocados inicialmente estão sendo misturados mediante o processo de defasagem, constituindo uma alteração harmônica. Neste caso, o processo rítmico catalisa as mudanças harmônicas que influenciarão na escolha de escalas do improvisador. Em busca de tangências artísticas visuais para elucidar o que ocorre na peça, deparamos-nos com instalações do tcheco Patrik Proško, a que o artista nomeia anamorfismo. A instalação Bedřich Smetana retrata os compositores tchecos Bedřich Smetana e Antonín Dvořák, composta com materiais musicais montados sobre um piano de cauda. Em primeira mirada, vêem-se objetos dispersos, mas a anamorfose em sua totalidade só pode ser vista pela perspectiva correta. O que há em comum entre nosso trabalho e o de Proško é o processo de transformação resultante do ajuntamento de objetos simples e aparentemente dispersos em um organismo complexo que integraliza todas as partes. Assim, tanto os objetos quanto os intervalos ora dispersos são gradualmente combinados até comporem um ente maior e mais complexo. O tempo musical, tal qual foi engendrado nestas obras, subordinou o movimento harmônico e melódico, causando a decomposição, desconstrução ou desestabilização da realidade primariamente proposta, todavia com o objetivo de revelar um complexo organismo unificador mais significativo, sublime e ideífico. Neste processo, houve uma total inversão dos papéis. O ritmo manipulou a harmonia e a melodia. Resultou que nossa criação entronizou o ritmo, tornando-o semântico, outorgando-lhe a primazia e o controle dos câmbios harmônicos que dantes aconteciam sobre ele. A improvisação desenvolveu-se de modo idiomático, sem embargo, colaborando para o apontamento de um novo caminho individualmente artístico-musical. Olá, gostaria de cumprimentar a todos que estão assistindo essa apresentação e agradecer pelo interesse de vocês. Esse trabalho foi intitulado Músicas de Rock Recriadas para Piano Solo, Interpretação e Criação de Arranjos de Concerto, e nele apresentamos resultados parciais de uma pesquisa artística de doutorado.
a orientação da professora doutora Caterina Domenici. Nesta pesquisa, buscamos compreender como músicas de rock podem ser recriadas para piano, a fim de construir um repertório de concerto para o terceiro recital do meu curso de doutorado em práticas interpretativas. Essa pesquisa representou uma síntese de práticas musicais que fazem parte da minha trajetória, incluindo uma dupla intersecção entre performance e composição, e entre o rock, a música de concerto e o jazz. Eu me concentrei na ideia de arranjo, em que uma música recriada ainda é considerada uma versão do original, mas pode apresentar variações criativas importantes. Assim, buscamos compreender melhor esse tipo de criação e, para isso, utilizamos o conceito Usos de Música Pré-existente proposto por Buchholder. Nessa perspectiva, uma música pode ser recriada de 3 formas, sendo performada, sendo arranjada ou tendo seus materiais emprestados para uma nova composição. Contudo, a fronteira entre eles depende da prática cultural e das concepções sobre autoria vigentes. Na nossa pesquisa, realizamos uma revisão do uso histórico de música pré-existente e identificamos a importância que retrabalhar músicas teve para a ascensão do piano no século XIX, prática que, mesmo sendo deixada de lado na música de concerto, com a separação rígida entre composição e execução, continuou relevante no século XX na música popular. Outra etapa da pesquisa foi fazer um levantamento de pianistas que interpretam rock em seus arranjos. Selecionamos um grupo de 12 e, a partir de suas produções, identificamos 3 vertentes. A primeira de cover voltada ao funk rock, a segunda com uma intersecção com a música de concerto e a terceira com uma intersecção com o jazz. A metodologia de criação artística planejada foi escolher e interpretar arranjos existentes e criar arranjos novos com o objetivo de ter uma abordagem ampliada, somando a análise de modelos escolhidos com a experiência prática de criar novos arranjos. Dessa maneira, 3 critérios direcionaram a escolha do repertório para as músicas nas vertentes 2 e 3. A busca inicial por uma síntese entre as influências musicais, o foco na exploração dos recursos do piano e o protagonismo do gênero instrumental piano solo nas tradições da música de concerto e do jazz. Dessa forma, montamos o recital com arranjos dos pianistas Friedrich Gulda, Christopher O'Reilly e Brad Mehldau e arranjos meus. Agora apresento brevemente características de algumas peças trabalhadas. Nas variações sobre Light My Fire, o pianista austríaco Friedrich Gulda dá tratamento temático ao par estrofe e refrão dessa canção da banda The Doors e o desenvolve com variações. Além de imprimir uma rítmica mais sincopada a esse material, Gulda inova na abordagem formal tradicional, construindo uma intersecção entre o desenvolvimento de variações e os coros de improviso do jazz, uma vez que as variações 8, 9, 10 e 11 são variações improvisadas a partir de diretrizes sugeridas na partitura. Paranoid Android, da banda Radiohead, foi recriada pelo pianista estadunidense Christopher O'Reilly como uma música para piano marcadamente densa. A peça segue a mesma estrutura da canção, compasso a compasso, mas recria toda a textura musical, substituindo efeitos timbrísticos e de sobreposição da instrumentação de rock por transformações harmônicas e melódicas e um fluxo contínuo de semicolcheia de caráter polifônico, além de utilizar dissonâncias agregadas dos acordes e clusters. Things Behind the Sun, composta por Nick Drake, é uma das diversas canções que o pianista estadunidense Brad Mehldau já recriou com recursos jazzísticos. Na sua versão, o pianista muda a percepção cíclica da forma da canção, que é variada por sua letra, para uma percepção mais linear da forma, com exposição, desenvolvimento e recapitulação. Ele mantém a estrutura harmônica, mas a reinterpreta com a utilização de acordes invertidos, acordes de passagem e tensões harmônicas. A construção textural pianística é feita a 4 vozes, onde a interação entre elas cria padrões rítmicos no nível da semicolcheia. Um dos arranjos criados por mim nessa pesquisa foi o da canção Smoke on the Water do Deep Purple, e ele foi bastante influenciado pelo repertório estudado. A forma geral da canção foi mantida no arranjo, assim como a maior parte do material melódico. Mas o famoso riff da música foi variado a cada uma de suas ocorrências, as seções de versos foram retrabalhadas com novos recursos de acompanhamento melódico e harmônico, e o desenvolvimento do solo foi recriado. Para sintetizar algumas conclusões, identificamos que os pianistas estudados manipulam a música original de acordo com o repertório e as práticas de performance que marcam suas trajetórias artísticas. Eles criam assim uma versão para piano solo que mescla estilos e linguagens musicais. Os arranjos estudados serviram como modelos para a criação de novos arranjos que pretendem ampliar o repertório e o público da música de concerto, através da recriação de músicas conhecidas. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Louson, sou doutorando em performance musical pelo UFMG e é um prazer estar apresentando meu trabalho aqui para vocês.
Esse artigo ficou intitulado como A Música de Yamandu Costa em busca de uma concepção de performance. Esse artigo ele é um recorte da minha pesquisa de doutorado, que está em fase intermediária, traz algumas questões gerais da pesquisa e algumas questões específicas também, beleza? Eu vou falar um pouquinho dele, mas como o nosso tempo aqui é bem corrido, eu recomendo que vocês leiam o artigo, beleza? Bom, gente, esse trabalho ele tem uma pergunta de pesquisa central que vai tentar ser respondida, que é a seguinte: que tipo de performer é Yamandu Costa? Essa pergunta se dá pelo fato de que o Yamandu ele absorveu diversos estilos musicais ao longo da carreira dele, lapidou muito a sua técnica, sendo difícil hoje a gente colocar ele num patamar tão definido, se ele é um músico clássico ou um músico popular. Claro que a gente conhece ele por esse viés mais popular, né? Tocando ritmos regionais do Brasil, acompanhando artistas, improvisando. Só que já faz algum tempo que ele apresenta outras facetas também, de compositor, de solista, né? Ele já tocou com várias orquestras ao redor do mundo, já estreou concerto para violão e orquestra, tocou em várias formações instrumentais diferentes, executou peças de compositores eruditos, né? Como Scarlatti, Joaquim Rodrigo. Então isso colocou ele num patamar muito diferenciado, muito peculiar em relação à tradição do performer. O Yamandu sempre apresenta muita desenvoltura técnica, fluidez, uma relação intimista, né, com o público, tocando de maneira muito relaxada. E mesmo executando peças de música clássica, ele não lida com a performance delas de maneira tradicional. Ele acaba por adotar uma postura que é mais comum no músico popular, que é de fazer variações, acompanhar, improvisar. Ou seja, ele nunca toca nada do mesmo jeito, por mais que ele esteja tocando uma sonata do Scarlatti, por exemplo. Bom, um dos objetivos da pesquisa também é a gente compreender o estilo de composição do Yamandu, né? O estilo de performance do Yamandu, além de fazer alguns arranjos de músicas dele para o violão de 6 cordas, já que ele toca o violão de 7 cordas e não escreve essas músicas em partitura, geralmente. Então a pesquisa também vai se encarregar disso. Vamos falar um pouquinho da metodologia do referencial teórico, né, utilizado. Eu elenquei algumas variáveis, por assim dizer, né, que a gente observa na hora de analisar um performer ocidental, que são a relação com o texto musical e a ideia de fidelidade à partitura, a escolha do repertório, a relação com o público, a relação com a história e a própria cultura, a ideia de performance enquanto evento, o aspecto visual da performance, a hierarquia entre compositor, obra e performer, e a relação do performer com o seu próprio corpo e com o instrumento. Além disso, gente, na minha metodologia vai ser muito importante a discussão sobre obra musical. Como que surgiu esse conceito de obra, como que ele se desenvolveu ao longo da história, como que a partitura se relaciona com isso. E aí tem alguns autores que são centrais nessa discussão, que são a Lydia Guer, o Nicholas Cook e o José Bowen. A Guer e o Cook eles vão analisar o conceito de obra na tradição da música clássica, enquanto o Bowen vai olhar isso na tradição do jazz. Então, assim, a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla do que é a obra musical para que a gente consiga definir quem é o Yamandu, né, frente a essas questões. Eu também vou estar utilizando os autores Rubem Lopes Cano, Úrsula Opazo, Catarina Domenici e Alexandre Almeida para estar falando sobre pesquisa artística, que é uma parte importante do meu referencial teórico e metodológico também. Na parte final do artigo, a gente encontra vários exemplos do arranjo que eu fiz da música Mariana, do Yamandu Costa, no qual eu adaptei, né, a música de 7 cordas para 6 cordas. Lá também tem a parte teórica envolvida, né, na produção desse arranjo, e mostra um pouquinho quais que são os desafios, né, na hora de a gente estar adaptando essa música, quais são as soluções que eu encontrei também para deixar ele execuível no violão de 6 cordas e, ao mesmo tempo, remetendo à sonoridade original. Bom, gente, foi um prazer ter apresentado esse trabalho para vocês, mesmo que brevemente. Eu espero que os pontos centrais tenham ficado claros, as principais características do músico Yamandu Costa, algumas etapas do processo de arranjo de músicas dele. E, no mais, é isso. Eu recomendo que vocês leiam o artigo para entender de forma mais completa. E grande abraço, muito obrigado.